Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, tenho 3 anos nos aplicativos, comecei em fevereiro, carnaval de 2019. Já fiz até agora na Uber 15.046 viagens. Minha nota na Uber está em 4,99. Tenho uma taxa de aceitação até que boa na região de São Paulo de 73%. E de cancelamento 3%, que está se aproximando de 2%. Tenho diversos elogios na questão de atendimento, na questão de conversa. Eu costumo conversar muito com os passageiros quando é possível. Procuro ser simpático, atencioso, né? E converso com o passageiro apenas se eu perceber que ele está dando abertura. Não sou intrusivo. Mantenho sempre meu carro limpo e confortável. Nessa questão de rota, eu procuro sempre perguntar para o passageiro se ele quer seguir uma rota alternativa, que ele tem preferência, ou se eu posso seguir o GPS, mas na maioria das vezes eu nem pergunto, porque pode às vezes ele pedir para fazer uma rota em que eu vou aumentar a quilometragem e vou perder dinheiro, desde que agora a gente não está tendo mais como ganhar por quilômetro e por minuto, a gente ganha por preço fixo na Uber. Então, eu também tenho um tratamento respeitoso com os passageiros, procuro chamá-los pelos prefixos de senhor, senhora, e eventualmente eu também costumo até abrir a porta para o passageiro para fazer um agrado. Isso me traz boas avaliações e também pode me trazer gorjetas, que geralmente acontece. Procuro ser cuidadoso no trânsito, brecando o carro quando se aproxima do semáforo vermelho, e no amarelo eventualmente eu passo para evitar colisões e também para evitar ficar parado vulnerável nas grandes circulações de cruzamentos em que são perigosos. Então eu tenho vários elogios, como eu disse. Tem gente que deixa mensagens e são muito importantes para outros usuários, passageiros no caso, verificarem rapidamente e verem, nossa, alguém deixou boas mensagens para esse motorista. Então, passando pelo aplicativo, tem várias mensagens que os usuários deixam e são muito importantes para a gente ter mais aceitações nas nossas corridas. Entendeu? Por exemplo, ótimo papo, muito gentil, educado e prestativo, preocupado com o tempo para chegar no destino, adorei a viagem. Então são elogios que ajudam a gente a ter mais aceitações depois que o passageiro solicita uma corrida, entra eu como sendo o motorista desse passageiro e ele vai ter essa análise toda antes de ele permanecer eu aceitando eu como motorista dele ou até resolvendo cancelar para esperar outro motorista. Então os passageiros geralmente analisam essas questões de elogios, comentários que algum motorista recebeu, e também o passageiro geralmente analisa a quantidade de viagens que esse motorista já fez. Geralmente olham também quanto tempo ele já tem nos aplicativos, e a nota do motorista sempre é analisada também. E eu tenho aqui o idioma português, que eu sou brasileiro, mas eu também consigo me comunicar em inglês. Eu não coloquei espanhol, mas eu também consigo entender perfeitamente, mas eu não coloco porque eu não teria facilidade de conversar. Então, porque são idiomas que você fala. Então, espanhol eu não falo, então eu prefiro não colocar, mas eu entendo. Então, aqui está o meu aplicativo e é assim que eu gostaria de me apresentar. Um motorista Uber praticamente em 95% das viagens, e eventualmente eu também faço 99%, e no passado eu também já fiz Cabify, que atualmente não está mais operando no Brasil. No início dos aplicativos eu atuava com carro alugado. Na minha visão, é importante se você não tem como adquirir um carro naquele momento, ou se você apenas está fazendo um teste para ver se é interessante para você esse tipo de trabalho ou não.
tem muitas pessoas que se adaptam, que tornam isso como uma renda principal e tornam o trabalho de motorista de aplicativo como se fosse um trabalho de renda própria e consegue obter ganhos muito bons desde que siga as orientações que a gente recebe de vários canais, por exemplo, no YouTube, onde a gente aprende muita coisa. Por exemplo, posicionamentos, melhores horários que a gente pode estar na rua trabalhando. E também, eventualmente, precisamos escolher corridas sim. A gente precisa analisar algumas corridas que podem jogar a gente numa região em que a gente terá dificuldades de trabalhar. Por exemplo, a gente tem as categorias de corridas que a gente pode selecionar no nosso aplicativo. Então, por exemplo, vou mostrar aqui no meu aplicativo. Como eu sou Uber Black, há mais ou menos 30 dias, ainda nem completei, mas seria 30 dias no final agora de junho e início de julho. Eu vou ter completado 30 dias. Então, atualmente eu tenho a categoria Black, como pode ser observado aqui. As outras categorias, Uber Comfort, Uber X e Uber Flash de entrega de encomendas, eu deixo desabilitado. Aceitar dinheiro, eu deixo desabilitado. E essa última opção aqui, eu realmente deixo desabilitado sempre, porque pode entrar uma corrida e eu não conseguir nem analisar nada na corrida, nem para onde a pessoa vai e nem que tipo de corrida que eu vou fazer. Valor, destino, local, se vai ser importante para mim ou não, que vai conseguir boas corridas naquela região que eu for. Então essa última opção a Uber criou para facilitar para ela, mas não para o motorista, e facilitar também para o passageiro, que vai ter a corrida dele aceita imediatamente, mas para o motorista isso não é legal. Então, como é que eu faço? Eu geralmente trabalho no Black, então eu só aceito corridas no Black. Como os horários que eu trabalho são horários de pico, ou seja, horários de alta demanda, entre 4 e 1h da manhã, é um horário que eu vou ter uma grande quantidade de solicitações em que virão corridas no Black. Por quê? Porque tem muita gente solicitando carro e geralmente alguns motoristas cancelam corridas no Uber X e Comfort porque as viagens não são interessantes para eles. Esses passageiros que estão solicitando um carro acabam migrando para categorias mais altas, que terá carro mais rápido para chegar a esse passageiro que chegará no seu destino mais rápido. Então eu já tive relatos de vários passageiros em que quando ele quer rapidez para chegar a um destino, geralmente ele tenta nas categorias mais baratas, mas vendo que está difícil de conseguir um carro, ele vai para as categorias mais caras. Começa no Comfort e depois vai para o Black. Na madrugada, ocorre o seguinte: por questões de segurança, muitas mulheres já me relataram que só pedem corrida no Black. Algumas também só pedem corrida no Comfort, ou seja, as categorias mais caras. Por questões de segurança, por questões de analisar que o motorista tem mais cuidado com o deslocamento dessas pessoas. E também eu percebo que no meio da madrugada, possivelmente lá pelas 3, 4 da manhã, o valor do X, ele cresce muito o valor porque ocorre o preço dinâmico, que significa o quê? Muita gente solicitando o carro quando está saindo de balada, de casas noturnas e também de barzinhos que funcionam no meio da madrugada. Nessas situações e também outras situações, buffets que atuam, festas de casamento, festa de formatura que ocorrem na madrugada, e também casas de pessoas de alto padrão, casas de alto padrão que fazem festas noturnas nessas casas. Então ocorre dinâmicos muito rápidos que duram pouquíssimo tempo, coisa de no máximo 5 a 10 minutos, e que
enche um monte de corridas, solicitações de corridas no UberX. E o que acontece? O preço dinâmico sobe, fazendo com que uma corrida que custaria um valor normal passa a ser multiplicado por 2 e às vezes até por 2,5, chegando a um pico de 3. Mas para nós motoristas, o que ocorre? Que trabalhamos apenas com o Black habilitado. Praticamente o valor do X supera o valor do Black, fazendo com que uma corrida no X seja caríssima e que a pessoa consiga observar que, solicitando uma corrida no Black, ela conseguiria pagar mais barato. Então, o que essas pessoas fazem? Elas não pedem mais no X e vão e pedem no Black. Consequentemente, nós motoristas que trabalhamos assim, dessa forma, conseguimos ótimas corridas, até mesmo com dinâmico, e fazemos essas corridas numa seguinte situação. Geralmente para lugares muito bons, geralmente para quilometragens inferiores ao X, e tempo na madrugada é muito rápido para deslocamento. Não tem trânsito, a gente só tem que se preocupar com os semáforos para não tomar multas e também não ser visto por algum agente de trânsito que possa aplicar uma multa por estarmos furando os semáforos. Então, eu geralmente passo nos amarelos e não passo nos vermelhos, em nenhuma hipótese, mesmo no local às vezes meio perigoso, a não ser que eu veja alguém se aproximando do meu carro e eu me sinta desconfortável se eu perceber que existem duas pessoas em uma moto, por exemplo, ou um carro que está vindo muito próximo ao meu. Então, como que a gente geralmente trabalha? Quando você está nessa situação assim, apenas o Black habilitado, a Uber ela tem isso daqui. Quando a gente vai iniciar, ocorre isso daqui. Um dinâmico, por exemplo, aqui no Alto da Boa Vista, Chácara Flora. E tem outros locais aqui com dinâmico. Inclusive tem um dinâmico bem alto aqui na região de São Caetano do Sul, como pode ser observado aqui, ou aqui, por exemplo, nessa região aqui da cidade Nova Heliópolis, que é geralmente aqui tem uma comunidade grande em São Paulo chamada Heliópolis, Vila Independência e tal. Essa área aqui está tendo um dinâmico nesse momento, porque pode estar ocorrendo algum problema no transporte viário, que é na estação Sacomã. Então está tendo um dinâmico no Black de 25,75 nesse local. O que acontece? Se a gente vem aqui e faz uma corrida nessa região, a gente vai receber esse dinâmico de 25,75 ou de 17, ou até aqui no Alto da Boa Vista de 3,75. Para a gente conseguir esse dinâmico, exatamente esse dinâmico de 25,75, nós temos que passar pela região da Estação Sacomã, na rua Ettore Lantieri, ou estar cruzando aqui pela rua Bom Pastor. Nesse cruzamento dessas ruas, a gente estaria passando por esse dinâmico. O que ocorre? A gente vai capturar esse dinâmico e, se a gente quiser, a gente pode fazer o seguinte: somente ligar o aplicativo quando você conseguir exatamente esse dinâmico. Ou você pode estar em qualquer região, num raio de uns 500 metros e até 1 quilômetro. E pode ainda conseguir esse dinâmico alto. Pode ser que alguém próximo da estação aqui, Sacomã, solicite uma corrida e você se beneficie por ele, o passageiro, estar no dinâmico de 25,75. Não é necessário que você esteja no dinâmico de 25,75, mas para manter a sua taxa de aceitação alta, se você estiver aqui nesse dinâmico de 25,75, certamente você conseguirá uma viagem que tenha esse dinâmico. Mas também, se você estiver um pouco mais longe, pode ter alguém nessa região que solicite dessa própria região de 25,75 e você consiga também esse dinâmico mesmo estando longe. 500 até 1 quilômetro dá para conseguir isso. O mais provável mesmo é você passar por cima e pegar. Só que aí tem um porém. Se você pegar esse dinâmico de 25,75, você precisa usar necessariamente nessa região? Não.
você pode simplesmente não desligar o aplicativo, mas você pode vir e utilizar uma função que a Uber está disponibilizando em São Paulo para alguns motoristas. Eu acho que é em teste. Você pode clicar nesse símbolo aqui de uma xícara de café. Solicitações pausadas. O que ocorre? Você vai ter o seu aplicativo pausado. O que acontece? Solicitações pausadas fará com que o aplicativo não te envie corridas. Fazendo com que ele não te envie corridas, vamos supor que você esteja aqui, nessa Vila Independência. Onde que é isso? Perto dessa rua Lício Miranda, por exemplo. Lício de Miranda aqui, por exemplo. Você vai pegar e vai querer se dirigir para cá, nesse dinâmico alto. Se você demorar muito, tipo 5 a 10 minutos, pode ser que você chegue aqui e esse dinâmico não exista mais. Então, o que é conveniente fazer? Não demorar muito. Então, se você perceber que esse deslocamento daqui, da rua que eu disse, Lício Nogueira de Miranda, e se desloca para cá, dá mais ou menos um tempo de 5 minutos? Ok, dá para tentar. Aí, o que você faz? Você vem aqui, coloca um destino, estação Sacomã. Coloca essa... Quando você estiver trabalhando com essa função, navegar com destino no modo pausa, não esqueça de tirar o destino, senão você vai perder ele, o seu direcionamento. Aí você vem aqui, exclui o destino quando você chegar próximo, e aí você novamente dá um botão continuar e vai receber chamadas e vai pegar com valor mais alto. Essa é uma dica que eu tenho usado depois que a Uber tirou o nosso direcionamento que a gente usava no aplicativo. Isso ajuda a gente a pegar corridas com um dinâmico melhor ou estar posicionado numa área que a gente esteja dentro daquela área que a Uber coloca. Por exemplo, dessas promoções aqui que a gente recebe do Turbo Mais. Por exemplo, das 19 até as 20 eu vou poder participar. O meu rodízio é hoje, mas eu vou poder participar, desde que eu consiga pegar uma corrida uns 3 minutos antes das 8, para que eu consiga realizar quando eu sair de casa às 8 horas em ponto, que é o dia do rodízio, eu não me prejudicaria. A Uber delimita uma área, só que essa área aqui não é a área exata da promoção. A área da promoção ela é delimitada numa área mais central aqui de São Paulo. Essa área aqui também, do Campo Limpo, próximo ao Taboão, Capão Redondo, e também uma área aqui de Diadema e uma área aqui de São Bernardo. Isso é das 7 p.m., ou seja, das 7 da noite às 8 da noite. O que eu geralmente faço? Eu pego essas promoções e não atuo 100% no Black. Por quê? Porque como vai estar um valor de R$7, como pode ser observado aqui, no caso das 7 às 20 é de R$6. Ó, R$6 a mais em todas as viagens com Turbo Mais. Como está um valor alto, é como se fosse um dinâmico. Então, o valor do X estaria com o valor normal mais R$6. E o do Black estaria o valor normal mais R$6. Então, o Black estaria bem mais alto ainda do que o que a pessoa costuma pagar. Então, o que eu geralmente faço? Eu habilito o Comfort, habilito o X e também habilito entrega. Dinheiro eu deixo desabilitado. O que vai acontecer? A Uber vai te mandar a corrida, geralmente no Uber X. Aí você vai analisar e vai ver se aquela corrida é interessante ou não. Ela vai ter o destino, o tempo, tudo certinho lá, o tempo de partida, quilometragem de partida, tempo de destino, quilometragem de destino. E você vai conseguir observar se aquela viagem do Uber X, somando os R$6 do Turbo, é importante para você ou não. Se for para um destino bom, se for um valor adequado para uma quilometragem que você vai executar, você faz. Se não, o que eu faço geralmente? Desabilito o X. Quando eu vejo que tem muitas corridas chegando ao mesmo tempo, muito ruins,
deixo habilitado apenas o Comfort e o Black, e também desabilito o Flash. Nessas duas configurações, pode acontecer de vir ainda uma corrida no Comfort. Eu ainda dou uma analisada. Se eu ver que vale a pena fazer, de que forma? Eu posso analisar o quanto eu vou ganhar por km e quanto o tempo da viagem também é. Se o tempo da viagem for um tempo bom, de no máximo, sei lá, 30 minutos no horário de pico, ou até 45, dependendo do valor. E se for uma quilometragem interessante, ir para um lugar bom, eu faço. Caso contrário, eu desabilito o Comfort e só fico no Black. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que ter paciência. Pode demorar 5 minutos até uns 10 minutos e toca uma viagem. E aí geralmente eu aceito todas. Por quê? Porque o Black vai mandar para mim corridas curtas, corridas médias de no máximo, sei lá, 7 km. E viagens longas é um pouco mais difícil no Black. Podem ocorrer, mas são mais difíceis. Então, o que geralmente eu faço? Faço essa corrida e geralmente eu não rejeito, mesmo que seja para um lugar que eu não gostaria de ir naquele momento. Bom, isso é a forma que eu trabalho. Dá certo e geralmente a gente tem uma produtividade muito boa ao longo do dia, com uma taxa de aceitação até bem alta. E essa é a forma que eu trabalho. Eu queria estar passando para vocês. Nesse momento você viu que meu aplicativo está em solicitações pausadas ainda. Vamos ver como é que está o dinâmico naquela região que eu estava falando lá Está habilitado só o Black. Naquela região que eu estava falando lá do Sacomã, por exemplo. Olha aqui. Vila Independência, lembra que estava R$ 22,75? Já não está mais, está R$ 2,75. Ou seja, o dinâmico ele é muito rápido de desaparecer. Então, toda aquela região que tinha um dinâmico alto, vários motores já devem ter pego as corridas e diminuiu o valor do dinâmico. Então, a forma de você trabalhar não é mais como a gente fazia antes, de direcionar o aplicativo para ir para uma determinada região com dinâmico alto. O mais interessante mesmo é usar o modo pausa após cada viagem, ou ainda vir aqui e usar esse botão, ficar offline, que no caso é após cada viagem você ficar offline. Por quê? Porque aí você não vai correr o risco da Uber te mandar corridas com valor baixo de dinâmico, caso o passageiro esteja no valor baixo. Se o passageiro estiver no valor alto, você vai receber no valor alto. E se você estiver no valor alto, melhor ainda. Aí você recebe com certeza. Então, o que eu faço também? Às vezes eu habilito o Comfort, por exemplo, não habilito o X e nem o Flash, e eu dou uma analisada novamente no dinâmico. O dinâmico, ele é diferente do X, do Comfort, e tem um dinâmico separado para o Black. Então vamos lá, vou dar um continuar aqui. Vamos atualizar um pouco o aplicativo. O que geralmente eu faço? Eu fico offline e aí eu ligo de novo. Você vê que ele dá uma frisada e ele vai mostrar mais ou menos como é que está o dinâmico em toda São Paulo. E aí o que eu faço? Eu ligo de novo. Como vocês podem ver, só está habilitado agora o Black e o Comfort. Eu consigo ver como é que está o dinâmico. Aí vamos fazer novamente, desligando e vendo como está o dinâmico apenas do Black novamente. Então, praticamente, ó lá, alterou novamente, ó. Você viu que mudou um pouquinho o posicionamento dos dinâmicos, porque o dinâmico do Black é um dinâmico diferente do Uber X e Comfort. Então, ó, R$12 aqui e poucos valores em outros lugares. Então, essa daí é a forma que eu trabalho. Eu queria estar passando para vocês nesse primeiro vídeo. Obrigado. Em outros vídeos eu apresento mais informações.